Aqui, então, a gente vai começar, né, a introduzir o cálculo tanto de intervalo de confiança quanto de teste de hipóteses, tá? E a gente vai começar olhando para uma média, num caso bem específico com a distribuição Z, onde a gente conhece o desvio, né, supõe, né, conhecer, porque na prática, né, se a gente está fazendo inferência para a média, é pouco provável que a gente conheça, né, o desvio padrão populacional. Então, daí nós vamos, então, supor, né, que a gente conhece o desvio padrão populacional. E depois, no final, a gente vai olhar a relação que existe entre esses dois procedimentos, entre o intervalo de confiança e o teste de hipóteses para um mesmo conjunto de dados. Bom, então vamos lá, intervalo de confiança para a média de uma população. Então, o nosso objetivo é a gente estimar μ, média populacional, tá? Esse procedimento que a gente vai ver aqui, a gente vai utilizar quando a gente conhece o valor do desvio padrão populacional ou quando o tamanho da amostra for bem grande, né? A gente vai ver isso mais para frente, numa das próximas aulas, que quando a gente não conhece o desvio padrão populacional, ao invés da distribuição que a gente vai trabalhar aqui, né, para a distribuição amostral da média ser normal, ela vai ser uma T. E vocês devem ter visto, né, se não tá naquele slide lá de revisão que eu deixei, né, na primeira aula, que a distribuição T se aproxima da Z à medida que o N aumenta, tá? Então essa é a aproximação que a gente vai ter, ok? Então o nosso parâmetro de interesse na estimação aqui é o μ, média da população, e a gente já viu que o melhor estimador para a média é a média aritmética simples da amostra, tá? A gente viu também, em outra aula, que o teorema central do limite me diz o seguinte: se a população tem distribuição normal, as médias também vão ter distribuição normal, com mesma média μ, né? Aqui é a distribuição das médias amostrais, tá? Também vai ter distribuição normal, com média μ, só que com variância menor na ordem do tamanho dos dados. Então, é a variância dos dados dividido pelo número de observações, tá? E vocês viram também lá que quando a gente tem uma distribuição normal com qualquer média e qualquer desvio variância, a gente pode transformar essa distribuição numa normal padrão, fazendo a transformação lá, né, a padronização. Então, é justamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a padronização da nossa variável x barra, ou seja, transformar x barra em z, numa normal padrão, ou seja, numa normal com média 0 e desvio 1. Tá? Então, o que a gente tem? O nosso resultado ali foi de que as médias das amostras têm distribuição normal com média μ e variância sigma 2 dividido por n. E nós queremos transformar isso numa normal 0,1, né? Que é a nossa variável z. Vocês viram lá em probabilidade, também está ali né, naqueles vídeos de revisão, que a padronização ela é feita da seguinte forma: eu pego a minha variável original, diminuo da sua média e divido pelo seu desvio. Ou seja, se a gente pensar na variável que a gente está estudando, que é x barra, tá aqui. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar a minha variável x barra, diminuir da sua média e dividir pelo seu desvio. Ora, o erro padrão da média, a gente sabe que é a raiz quadrada da sua variância. A variância é sigma ao quadrado sobre n. Se a gente tirar a raiz disso, a gente vai ter, então, sigma sobre raiz de n. E a média é o próprio μ, nosso parâmetro de interesse. Então, no momento que eu pegar x barra, diminuir de μ e dividir por sigma sobre raiz de n, eu vou ter uma variável z, ou seja, com distribuição normal, média 0 e desvio variância 1, tá? A gente sabe de uma normal padrão, né? Aqui tem o desenho, então, da curva, né, da z, que se eu botar aqui no meio uma confiança, né? Então, por exemplo, tá? Alguns exemplos que a gente vai trabalhar lá com 95% de confiança. Se eu botar aqui minha confiança de 95%, a gente tem, então, 5% de significância. Lembra que a gente falou isso na outra aula, né? Vai ficar, então, pela simetria da distribuição, metade de cada lado. Então, se eu tenho 1 menos alfa aqui dentro, meu nível de confiança, eu tenho meu nível de significância alfa dividido em duas caudas. Né? Então, tá aqui a média 0, né? Que é a normal padrão tem média 0. E o que a gente tem? Esse valor aqui, então, um z negativo, que me dá uma cauda à esquerda de alfa sobre 2, né? Então, é o que eu estou dizendo aqui. E esse valor de z positivo aqui, que vai me delimitar uma cauda à direita de alfa sobre 2, tá? Então, alfa é a probabilidade de z não assumir
um valor entre estes dois, ou seja, de assumir valores extremos, e 1 menos alfa é a probabilidade dessa z assumir valores entre esses dois limites. Então, se eu colocar isso como uma probabilidade, e aqui é uma probabilidade, né, pessoal, porque a gente está falando da distribuição da z, né, que é uma distribuição de probabilidade. Então, a probabilidade de que z assuma valores entre esses dois limites é 1 menos alfa, certo? E a partir daqui a gente vai deduzir o nosso intervalo de confiança, tá? Então, tá aqui, ó, a partir disso, o que a gente sabe? Que a nossa z é obtida pela x barra, né, a média da amostra, menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Então, eu vou substituir esse z, né, que é a nossa variável padrão, por esta expressão que foi o que a gente utilizou para fazer essa padronização, certo? O que eu vou fazer aqui na próxima etapa, na próxima linha? Eu simplesmente botei esse sigma sobre raiz de n que está dividindo para os dois lados multiplicando. Ó. Então, aparece aqui sigma sobre raiz de n, aqui sigma sobre raiz de n, certo? O meu objetivo, então, é a gente achar um intervalo de confiança para μ. Então, se a gente olhar o que temos aqui no meio, a gente tem que se desfazer desse x barra. X barra está positivo aqui, então a gente bota ele para o lado de lá negativo, bota ele para o lado de lá negativo, certo? Ficamos aqui com menos μ, mas eu quero um intervalo de confiança para μ positivo e não para menos μ, né? Então, eu tenho que multiplicar isso tudo por menos 1. E no momento que a gente multiplica tudo por menos 1, a gente inverte o lado da inequação, certo? Ó, então, aqui vai ficar positivo, positivo, inverte o sinal, tá aqui o meu μ positivo agora, certo? Ó, inverte, né? Tava negativo, virou positivo, tava positivo, virou negativo. E agora eu só boto a ordem, né? Porque aqui eu tô dizendo que μ é menor do que isso, perdão, que μ é maior do que isso e que μ é menor do que isso. Então, botando em ordem, este é meu limite inferior e este é meu limite superior. Certo? Tá aqui o nosso intervalo de confiança para μ, média populacional. Então, esse é o meu limite inferior do intervalo e esse é o meu limite superior do intervalo. Né? Então, tá aqui, coloquei, né, exatamente o que a gente teve ali de resultado, os dois limites, que vão me dar, então, uma confiança de 1 menos alfa. Uma outra forma da gente notar também pode ser assim, ó, IC de intervalo de confiança para μ, com 1 menos alfa de confiança, vai ser o quê? X barra. Vejam que essa parte é igualzinha dos dois lados, só aqui negativo e aqui positivo. Então, menos mais essa partezinha ali, que é o valor da distribuição Z, que dá aquele limite lá, ó, das caudas com alfa sobre 2 em cada cauda, o sigma, que é o desvio padrão populacional, e o n, tamanho da amostra, e x barra a nossa média amostral. Né? Então, tendo essas informações aqui, a gente obtém o nosso intervalo de confiança. Qual é o significado do intervalo de confiança, gente? Às vezes até a gente pode se perder e falar, né? Eu vou lá, calculo o meu intervalo e digo, eu tenho probabilidade de 95% da média estar naquele intervalo. Não, né? A média é um parâmetro conhecido, desconhecido e fixo. Então, não faz sentido falar em probabilidade de algo que é fixo, né? O que é aleatório são os limites, porque os limites dependem da nossa amostra, né? Então, então eu estou dizendo que os meus intervalos são aleatórios, certo? Então, às vezes é comum falar em probabilidade, então 95% de probabilidade de que os limites contenham o parâmetro, de que o intervalo contenha o parâmetro. Mas, na verdade, tá? Quando a gente for lá para a Bayesiana vai ficar mais claro essa diferença, o intervalo também não tem uma probabilidade. Esses 95% dizem respeito a se eu fosse tirar, né, várias amostras, em 95% delas, o intervalo de confiança iria abraçar esse μ. Em 5% delas, ele não iria abraçar o μ. Tá? Eu vou mostrar para vocês dois resultados lá no R, depois a gente volta, só para a gente mostrar essa ideia aqui, tá? Então, a gente tem duas simulaçõezinhas lá no R. Uma é um pacote... Aqui. Uma é um pacote que tá prontinho, tá, gente? E depois aqui a gente tem todinha a conta. Vamos supor, o que tá aqui é mais ou menos o que tá aqui mais detalhado,
tá? Aqui, então, eu vou rodar essa animação, tá? É um pacote. Aqui eu dou dois parâmetros aqui, né? Que isso aqui é o tempo que vai levar para aparecer, né? Uma animaçãozinha para ir aparecendo os intervalos no desenho. E aqui é quantos intervalos eu vou fazer, ou seja, quantas amostras eu quero gerar, tá? Eu vou gerar 100 amostras e quero fazer intervalos de confiança de 95%. Ó, no momento que eu faço isso, ele me bota a animação aqui, ó. Ele vai estar gerando, então, as nossas 100 amostras e ele vai estar dizendo cinzinha, quando esse intervalo, então, abraçou o Mi, né? Aqui ele está considerando aqui, né, o centro no zero, tá? Ou seja, isso aqui é bem uma animação, vamos dizer assim, sem considerar a distribuição, a média, tudo certinho, né? E lá em cima, depois a gente vai mostrar que eu conseguiria fazer isso mais específico. Ó, então 96% dos intervalos gerados aqui, então 96 dos 100 contiveram, né, abraçaram aqui o centro, né, que é a nossa média populacional. E 4 deles, ou seja, 4% não abraçaram. Então vejam, né, dos nossos 95 aqui a gente teve então uma simulação. E aqui em cima é mais ou menos o mesmo raciocínio, também estou gerando 100 amostras, só que aqui eu estou dizendo, ó, a minha média populacional é 4, a mesma confiança de 95%, a minha variância é 0,5, é os valores lá que a gente tinha trabalhado lá do beija-flor na aula passada, tá? E eu quero amostra de tamanho 30. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa, gerar estes intervalos. Só que a gente vai gerar exatamente o que a gente acabou de ver agora, né? Ali atrás, né? Nos slides. O limite inferior é média menos E vezes sigma de x barra, né? O sigma de x barra tá aqui, ó. É sigma dividido por raiz de n, né? E o limite inferior é a mesma coisa, só que agora é mais E que multiplica o sigma de x barra, né? Esse é o resultado. Tá, pessoal? Então, se eu gerar isso aqui, a gente também vai ter um gráfico semelhante a este aqui que a gente acabou de gerar com a animaçãozinha. Ó. Onde a gente consegue enxergar aqui, ó, três intervalos, que estão pitadinhos em vermelho, que não abraçaram o 4, né? Os seus limites, então, foram ou menores ou maiores do que o 4 e não abraçaram, então, a média populacional. E é justamente o que a gente tem aqui de resultado aqui no final, né? Eu contei quantos dos intervalos não contiveram a média e qual é o percentual, 3%. Tá? Se a gente gerar de novo, vai dar outro gráfico, né? Ó, agora 1, 2, 3, 4, 5. 5, tá lá, ó. 5 intervalos não contiveram a média, que dá os 5%. Tá, pessoal? Então, é interessante, né, fazer essas diversão para vocês, tá? Para entender a ideia do que é um intervalo de confiança, tá? Então, o intervalo de confiança é isso. Se eu fosse gerar várias amostras com seus respectivos intervalos de confiança, em 95% destes intervalos eu esperaria que a média estaria lá, né? Que eles estariam contendo a média populacional, tá? Bom, vamos a um exemplo. Eu tenho uma amostra de 100 funcionários de uma grande empresa que apresentou nota média de 6,5 pontos, com desvio padrão de 4,8 para satisfação com o salário. Obtenha intervalo de confiança ao nível de 95% para a verdadeira nota média de satisfação com o salário e conclua. O que a gente tem de resultado aqui, gente? Vejam, esse desvio padrão aqui que a gente tem, na verdade, ele é um amostral, tá? Nós vamos considerar no nosso intervalo aqui como desvio padrão populacional, porque a gente tem uma amostra aqui bem grande, né? Então, vai valer aquela aproximação lá que vocês já viram lá na probabilidade de que a T se aproxima da Z quando o tamanho da amostra vai aumentando. Essa aproximação já é bem satisfatória lá com 30, 40 observações, né? Então, com 100, esses dois valores, tanto com a Z ou quanto a T, vai ser bem parecido, né? Nas próximas aulas a gente vai ver lá que a gente vai ver o intervalo de confiança, onde aqui vai estar uma T e aqui vai ser o S, desvio padrão amostral, tá? Bom, então o que eu preciso? Pegar as minhas estimativas. A média, 65,5 para colocar aqui. O meu S, que é o desvio padrão 4,8, nós vamos substituir aqui, né? Por isso que eu acabei de dizer para vocês, né? Porque eu vou estar usando, então, esse intervalo com a Z. E o nosso N, 100. Substituindo, né? Para substituir, eu preciso só do valor Z, que me deixa duas caudas de 2,5%, porque eu quero um intervalo de 95%. E esse valor Z é menos e mais 1,96. Pronto, agora eu posso colocar no meu intervalo de confiança, obter os meus limites.
64,56 e 66,44. E a minha conclusão é de que, com 95% de confiança, a verdadeira nota média de satisfação dos funcionários com seus salários deve estar, então, entre 64,56 e 66,44 pontos. Vejam, bem entre aspas essa conclusão, tá, gente? Porque é aquilo que eu disse, né? Na verdade, a gente tem que entender que essa confiança, interpretar é muito estranha. Eu vou trazer material para vocês quando a gente chegar na Bayesiana e vai ficar claro, né, do porquê que essa interpretação, esse intervalo de confiança, essa interpretação frequentista é estranha, dá uma trancada, tá? À medida que a gente for seguindo no curso, também vocês vão ficar mais tranquilos quanto a isso, tá? Aqui a gente tem outro exemplo, onde a gente tem o seguinte: o engenheiro desconfia que as bancadas que estão sendo produzidas são diferentes que o especificado. Uma amostra de 8 valores foi coletada, indicou média de 0,87. Sabendo que os dados, né, então, a amostra de tamanho 8, né, o nosso x-barra deu 0,87, e agora a gente tem, sabendo que os dados, então, seguem distribuição normal, né, o tamanho da nossa amostra é pequeno, a gente não poderia usar o teorema central do limite, então eu precisaria desta informação aqui, né, com desvio padrão de 0,010, tá? Então, desvio padrão populacional, tá lá, sigma igual a 0,010, obtém intervalo de confiança de 95% para a altura média, tá? Então, a nossa pressuposição aqui é de que a distribuição dos dados é normal e que a variância é conhecida, certo? Porque se a distribuição não é normal, a nossa amostra de tamanho 8 não nos daria, então, a aproximação pelo teorema central do limite, e a gente não poderia estar usando, então, esse resultado paramétrico aqui. Daí a gente teria que ir lá para testes não paramétricos que a gente vai ver ao longo da disciplina, certo? Então, eu tenho que colocar, então, 0,87 no lugar da média, o 0,010 no lugar do sigma, o 8 no lugar do n, e esse aqui a gente já sabe, né? Que é aquele nosso 1,96 do exemplo anterior. Tá ali, ó, mais e menos 1,96. Estão aqui os meus limites, 0,8631 e 0,8769. Tá? Então, com confiança de 95%, esses limites devem conter, talvez ficaria melhor aqui, né? Esses limites devem conter a verdadeira altura média das bancadas, tá? Bom, agora para a gente comparar, né, a ideia do intervalo de confiança, vocês viram lá que a gente faz inferência ou por estimação ou por teste de hipóteses. E a estimação, a gente viu que a estimação intervalar ela é preferível à estimação pontual, até porque ela vem da estimação pontual, é a partir da estimação pontual, só voltar ali, né? Opa! Ó, é a partir da estimação pontual, essa média de 0,87, que a gente obteve o nosso intervalo de confiança. Né? Então, ele é mais informativo, tá? Porque ele nos dá uma ideia de precisão, né? Ou seja, dá a nossa confiança aqui, né? E de quanto a quanto eu espero para esse intervalo. Uma outra opção, então, seria o teste de hipóteses. Então, agora nós vamos ver o teste para uma média, né? Para a média de uma população. Qual é o nosso objetivo aqui? Comparar a média da população Mi com um valor padrão, tá? A variável em estudo, então, nossa pressuposição é de que a variável em estudo tem distribuição normal e que a variância é conhecida, ou o tamanho de amostra bem grande para a gente ter aproximação para a distribuição Z. A nossa hipótese aqui, então, é Mi igual a Mi0, né? Semelhante naquele exemplo lá que a gente viu da pressão arterial, lembram? Então, eu queria ver se a média das pessoas que tomam a medicação é igual a 130, 120, certo? Então, esse era o nosso Mi0, tá? A estatística de teste vai ser essa, Z igual a x-barra menos Mi0 dividido por sigma sobre raiz de n. Lembra que a gente já tinha visto isso lá quando a gente viu o intervalo de confiança? Então, a gente vai ver aqui no teste que esses dois procedimentos, né, são totalmente complementares, né? Então, para os mesmos dados, eles devem dar a mesma conclusão. Tá? Então, tá lá, tem a distribuição normal 0,1 e é isso que a gente tem que calcular para a nossa amostra. Né? Lembra que foi a partir disso aqui que a gente obteve o intervalo de confiança. A gente foi modificando esta expressão aqui, né? Jogando para um lado e para o outro do intervalo, e a gente chegou então no intervalo de confiança. Tá? Bom, teste de hipótese. O objetivo de um teste de hipótese é verificar se os dados amostrais me levam a
rejeitar ou não a H0. Então, o teste ele é baseado na suposição de que a H0 é verdadeira. Podem ver que é μ0 que aparece aqui na fórmula, certo? Então, o que a gente precisa saber é se os dados que eu tenho, né, mostram uma diferença significativa entre o valor, né, a amostra e o que eu estou pressupondo na H0. Ou seja, a minha primeira coisa que eu tenho que saber é se a diferença entre x barra e μ0 é grande ou pequena para ser considerada significativa, né? O quão grande ela tem que ser para ser considerada significativa, né? E ela pode ser negativa ou positiva, né? Pode ser positiva se a média da minha amostra for maior do que o valor μ0, ou o contrário, né? Vai ser positiva se eu acho que eu já tinha falado isso, né? Então vamos lá. Vai ser negativa se a média da amostra for menor do que μ0 e vai ser positiva se a média da amostra for maior que μ0. Tá? Então, como é que eu vou decidir se essa diferença aqui entre esses dois valores é grande ou não? Tá? É grande para ser considerada significativa. Justamente a partir daqueles valores lá da distribuição Z. Né? Lá no intervalo de confiança, a gente botava que aqui no centro eu tinha 1 menos alfa de confiança. E dos lados ficava a minha significância. Lembram disso? Metade de cada lado. É justamente isso que vai fazer com que eles tenham esse relacionamento. Né, os dois procedimentos, o intervalo de confiança e o teste de hipóteses. Então, se eu tinha lá 95% de confiança, aqui eu vou ter 5% de significância, 2,5 em cada cauda, e aí a gente teria aquele nosso menos 1,96 e mais 1,96. Né? E outros valores, né, gente, se eu pegar confiança diferente. Se a confiança for de 90%, eu vou ter 5% em cada lado, 10 de significância. E aí aqui seria aquele menos 1,645 mais 1,645. Ok? Bom, esta área entre estes dois limites, então, se o meu z que eu calcular aqui der um valor entre estes dois, por exemplo, se fosse 95% de confiança, né, 5% de significância, entre menos 1,96 e mais 1,96, a gente não tem motivo para rejeitar H0, ou seja, essa diferença entre esses dois valores foi considerada pequena. Se o nosso valor calculado para Z cair para o lado de cá ou para o lado de lá, né, um valor negativo considerado bem grande, bem extremo, um valor positivo bem extremo, isso quer dizer o quê? Que a diferença entre esses dois valores é considerada grande, é significativa, e por isso nós decidimos rejeitar H0. Tá? Então essa é a nossa área de não rejeição, e aqui são as áreas de rejeição de H0, no teste bilateral. Lembram do teste bilateral? Quando eu tenho a diferença na hipótese alternativa. O mesmo raciocínio eu vou ter para o teste unilateral. Vou passar tudo aqui para vocês perceberem tudo junto. Se for unilateral à direita, isso quer dizer o quê? Eu só espero que essa diferença aqui, ou os dois sejam iguais, né? Ou seja, ou não há diferença significativa entre a média amostral e o valor μ0 testado, ou eu espero que seja maior. Né? É isso que eu espero lá na hipótese alternativa. Então, eu sempre vou esperar uma diferença entre x barra e μ0, uma diferença positiva. A questão é o quão grande para ser significativo. Então, agora nós temos um teste unilateral à direita, eu só vou ter cauda na direita. Então, eu só vou ter área de rejeição à direita. Então, todo o meu nível de significância é colocado aqui na caudinha da direita. Então, por exemplo, se eu tiver lá com 5% de significância, que aqui neste exemplo, né, 5% de significância seria 2,5 em cada cauda, seria menos 1,96 e mais 1,96. Se eu tiver num teste unilateral à direita, eu vou colocar todo esse meu 5% do lado de cá. E esse valor seria aquele nosso 1,645. Então, na hora de eu calcular esse Z, se ele cair antes do valor Z aqui que delimita, ou seja, se for menor do que menos 1,645, eu não tenho motivo para rejeitar H0. Mas se passar de 1,645, passar desse valor que delimita a nossa significância direita, a nossa decisão, então, é rejeitar H0. Tá? O mesmo raciocínio, acho que ficou bem claro, né? Se o teste for unilateral à esquerda, eu vou esperar que a média amostral tende a ser menor do que μ0, então vou cair para valores de Z negativo. Eu vou colocar todo o meu alfa na cauda da esquerda, e aí se fosse 5%, seria aquele nosso menos 1,645.
Se esse Z, né, calculado for menor do que esse valorzinho aqui, né, que delimita a cauda, rejeitamos H0. Se ele for maior do que esse valorzinho Z aqui, a gente não tem motivos para rejeitar H0, tá? Bom, eu não coloquei aqui nos slides, mas vocês lembram lá que a gente tinha 5 passos para fazer o nosso teste de hipóteses, tá? Então eu vou mostrar aqui 2 exemplos e nós vamos fazer passo a passo, né, essas 5 etapas, tá? Um processo deveria... então agora eu estou trazendo aqui exatamente aquele problema das bancadas. Porque daqui a pouquinho a gente vai retornar nele e mostrar a relação que existe entre o intervalo de confiança, que a gente calculou lá para a média das alturas das bancadas, e agora que a gente está fazendo o teste, tá? Então, um processo deveria produzir bancadas com 0,85 de altura. O engenheiro desconfia que as bancadas que estão sendo produzidas são diferentes que o especificado. Uma amostra de 8 valores foi coletada e indicou média de 0,87. Sabendo que os dados são normais com desvio 0,10, teste a hipótese do engenheiro usando o nível de significância de 0,05, tá? Então, o que a gente tem de hipótese primeiro, né? Esse é o nosso primeiro passo, né? Colocar as nossas hipóteses. Então, a nossa H0 é a especificação. O especificado era que as bancadas deveriam ter 0,85. Mas o engenheiro desconfia que está sendo produzidas bancadas diferentes. Ou seja, ele não tem motivo nenhum para imaginar que fosse só menores ou maiores, tá? Não está dizendo aqui, as pessoas estão reclamando que as bancadas estão muito altas, por exemplo, para a gente pensar num teste unilateral. Ou seja, a gente não tem esse indicativo, a nossa hipótese alternativa ela é bilateral, ou seja, Mi diferente de 0,85, certo? Etapa 2 é a gente definir o nosso nível de significância, que vem lá do teste, né? Pensando que a gente está em exemplo didático. Na prática, né, quando a gente está lá com os dados, os nossos dados ou os dados do nosso cliente, né, quem define isso lá é o pesquisador, tá? Qual o seu nível de significância adotado. 3 é a gente decidir qual é a nossa estatística de teste, para isso verificar quais são os pressupostos, né? Então, a gente viu só essa estatística de teste agora, né? Ou seja, quanto mais a gente andar durante a disciplina, mais testes vão ter e mais interessante vai ser a gente decidir, né? E a gente vai fazer exemplos dessa forma, em que eu dou um conjunto de dados e vocês vão ter que identificar quais de todos os testes que a gente já vai ter visto até aquele momento é o que vocês têm que utilizar, tá? Mas aqui, né, vamos lá. Primeiro, é o teste para uma média só, né, que é a média das bancadas. Os dados têm distribuição normal e a gente conhece a variância. Então, é exatamente o teste que a gente acabou de ver, né? O teste com a variável Z, tá? Então, esse é o que a gente precisa calcular. E esse é o meu passo 4. Colocar os valores amostrais na fórmula e obter o Z calculado, tá? A estatística calculada. Então, o meu x-barra é 0,87, o meu Mi0 é 0,85, o sigma é 0,010 e o N é 8. E eu cheguei, então, no Z calculado de 5,66. E aí, agora eu vou para a última etapa, que é decidir e concluir, tá? Se eu tenho, então, 5% de significância, é um teste bilateral, eu vou colocar esse meu 5% de significância metade de cada lado. E a gente já viu, né, lá no exemplo do intervalo de confiança, que esses limites são menos 1,96 e mais 1,96. E a gente viu também que se cair entre esses dois limites, a gente não rejeita H0, mas se extrapolar esses limites, rejeitamos H0. E no nosso exemplo, o nosso 566 extrapola lá para o lado direito, né, o valor crítico. Ou seja, a nossa decisão é rejeitar H0. E a nossa conclusão é a seguinte: ao nível de 5% de significância, conclui-se que as bancadas que estão sendo produzidas devem ter altura diferente do especificado, ou seja, maiores que 0,85. Então agora, primeiro eu digo que é diferente, porque eu estou rejeitando H0, estou ficando com a alternativa, mas com base nos dados amostrais, 0,87 é maior que 0,85. Né? Então, eu consigo dizer em que sentido está essa diferença de altura. Elas estão sendo produzidas maiores que o especificado, tá? Aqui temos um outro exemplo, né? A Associação dos Proprietários de Indústrias Metalúrgicas está preocupada com o tempo perdido em acidentes de trabalho, cuja média nos últimos tempos tem sido da ordem de 60 horas por homem por ano.
com desvio padrão de 20 horas por homem, tá? Segundo a distribuição normal. Então, estão aqui as nossas informações. Vejam, eu tenho aqui o meu Mi0, 60, média de 60. Eu tenho aqui o meu Sigma e tenho o pressuposto da distribuição normal para a gente poder utilizar, então, aquela estatística de teste Z. Testou-se um programa de prevenção de acidentes e, após o mesmo, tomou-se uma amostra de 9 indústrias, então nosso N é 9, e mediu-se o número de horas homem perdida por acidente, que foi de 50. Você diria, ao nível de 5%, que há evidência de melhora? Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente definir as nossas hipóteses. Bom, o nosso H0 é de que Mi é igual a 60, né? Que era, então, a média dos últimos tempos. Só que foi feito um programa de prevenção de acidentes. Qual é a ideia de um programa de prevenção de acidentes? Reduzir, né, o tempo perdido com acidente de trabalho. Né? Então, a nossa hipótese alternativa ela é unilateral. Não faria sentido pensar num programa de prevenção de acidentes que aumentaria o número de horas perdidas. Tá? Então, teste unilateral. O nosso alfa é 5%, está dito aqui no problema. A nossa próxima etapa, né, aqui a quarta etapa, é a gente calcular essa estatística de teste, né, aqui calcular essa estatística de teste, colocando os nossos valores, colocando os nossos valores da amostra. Então, a média da amostra lá das 9 indústrias foi x barra igual a 50, o nosso Mi0 é 60 e o desvio padrão populacional lá, né, nos últimos tempos é 20. Isso me leva a Z calculado menos 1,50. Aí agora eu vou lá, então, na tabela Z, coloco todo o meu 5% de significância na cauda da esquerda e o meu valor vai ser menos 1,65, aquele que eu tinha falado, né, 1,645, arredondando menos 1,65. O nosso menos 1,50 caiu antes, certo? Isso quer dizer o quê? Que a nossa decisão, então, vai ser, né, a área de não rejeição, não caiu na cauda. Então, é a nossa área de não rejeição. Não rejeito H0. Isso quer dizer que a diferença apresentada na amostra, porque houve, né? Parece que houve uma redução, era 60, e na minha amostra apareceu 50. Ou seja, é um indício de que o treinamento lá, né, de prevenção de acidentes tinha sido eficaz, né, tinha tido resultado. Mas o que a gente vai dizer é o quê? Que essa diferença apresentada na amostra não é suficientemente grande para provar que a campanha de prevenção deu resultado. Então, a conclusão é... Ops, isso aqui entrou depois. Sabia que tinha faltado o passo 3, né? O passo 3, para a gente poder utilizar essa estatística de teste aqui, é justamente, né, os dados terem distribuição normal e variância conhecida. Tá? Então, não é possível, ao nível de 5% de significância, afirmar que a campanha deu resultado. Tá, gente? Veja, uma coisa que é importante, quando a gente não rejeita H0, a gente não diz que a gente aceita H0, tá? Então, talvez alguns livros mais antigos vocês vão ver esse tipo de expressão, né? Aceita ou rejeita. E os mais atuais vão falar em rejeita, não rejeita. Então, o que a gente tem aqui é uma não rejeição. Porque, na verdade, a gente tinha o quê? Uma amostra que tinha evidência de que tinha tido resultado, né, o programa de prevenção. Então, eu dizer que eu aceito H0, ou seja, dizer que a média continua 60, não é isso que a gente identificou na amostra. Ou seja, não é possível, com 5% de significância, com a amostra observada, afirmar que a campanha deu resultado. Ou seja, bem, não conseguir rejeitar H0, né? É uma forma de dizer isso. Um outro critério de decisão, vocês viram que esse critério de decisão que a gente teve aqui é calculo o nosso Z e comparo com o valor da tabela, né? Para ver se cai na área de rejeição ou na área de não rejeição, certo? Uma outra opção, opção de decisão, né? Um outro critério de decisão é a gente obter o valor P-value, que vocês, né, talvez já tenham visto em algum artigo. O que é o p-valor? É a probabilidade de que seja obtido um valor de Z mais extremo que o valor observado, dado que H0 é verdadeira. Ou seja, é a probabilidade extrema em relação ao Z calculado. Fui lá, calculei o Z, né? Obtive o valor do Z calculado, tipo aquele menos 1,50, aquele 5,66 do outro exemplo. Eu vou calcular a área extrema em relação a este valor Z.
tá? Ó, se esse z for bem pequenininho, é a área extrema em relação a esse valor, esse valor z calculado, certo? Se esse meu valor, tá? Agora vamos lá pensar em qual é a regra de decisão, então. Se esse meu valor P, que é toda essa cauda aqui, né, para a direita, for maior que o meu alfa, né, a minha decisão vai ser não rejeitar H0, né? O que é o alfa, gente? O alfa é o erro máximo que eu tolero ao decidir pela rejeição de H0. Com base na minha amostra, o que é o valor P? Com base na amostra observada, o valor P demonstra, então, a probabilidade de erro se eu decidir rejeitar H0. Então, como o P é muito maior que o alfa, eu estaria cometendo, né, teria chance de erro maior do que o máximo que eu tinha me disposto a errar, que é o nosso alfa, o nosso nível de significância. Se o nosso valor P, né, for menor do que o nosso alfa, nós vamos rejeitar H0. Se vocês olharem aqui, é exatamente o que a gente tinha visto antes. Ó, o Z alfa é o valor crítico da tabela. E o meu Z calculado, se ele cair na pontinha, é uma rejeição de H0. Se a gente pensar em entender o alfa e o alfa é o erro máximo que eu tolero cometer, né, ao rejeitar H0. O meu valor P é, com base nos dados da amostra, se eu rejeitar H0, eu tenho chance de cometer erro do tipo 1 na ordem de P, que vai ser menor que alfa, portanto, tranquilamente, decidimos pela rejeição de H0. Certo, gente? Deixa eu só voltar e chamar a atenção de uma coisinha que faltou aqui nos meus slides. Aqui, eu estou falando aqui no caso de uma hipótese unilateral, né? Daí eu vou pegar só esse ladinho de cá. Então, no caso, esse meu exemplo aqui, eu vou calcular, né? Ou seja, eu vou botar aqui o menos 1,50 e vou calcular essa áreazinha só da esquerda, porque a minha hipótese é unilateral. Mas se a hipótese fosse bilateral, tem que lembrar que eu poderia ter no outro lado também. Então, a área que eu encontrar do lado de cá, eu multiplico por 2, tá? Então, isso é bem importante. Bom, vamos voltar então nesse exemplo que a gente viu, né? A gente achou menos 1,50, tá ali o nosso menos 1,50. Como caiu pro lado de cá, a gente tinha decidido não rejeitar H0, certo? E agora o que nós vamos fazer é calcular essa área aqui, ó, que é o valor P. Aqui está o nosso alfa e o nosso valor P vai estar aqui. Já sabemos que esse valor P, então, é um valor maior que 5%, certo? Tanto que nos fez não rejeitar H0. Quanto é este valor? 6,68%, 0,0668. Da onde vem isso? Da nossa distribuição Z, ou seja, eu vou lá buscar o valor da probabilidade extrema na distribuição Z em relação ao menos 1,50. Então, aqui eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho uma tabela, que eu já disponibilizei lá para vocês. Não disponibilizei, vou disponibilizar, perdão. Quando vocês virem esse vídeo, já vai estar disponível, tá? Eu vou disponibilizar, então, lá essa tabela da normal padrão. É a tabela então, que eu uso, né? Que dá sempre área para valores à direita, para valores positivos de Z, de 0 a um Z positivo. Então, eu vou achar só o valor Z 1,50 positivo. Esse 0,4332 que eu acho aqui é esta área rachurada em cinza. Então, esta partezinha aqui vai ser o quê? 0,5, que é a metade da área, menos isso aqui. Se eu fizer 0,5 menos isso aqui, vai dar 0,0668. Então, essa caudinha é esse 6,68. Que se eu botar o menos 1,50 para o lado de cá, é a caudinha que eu tenho para o lado de cá, né? À esquerda do menos 1,50, né? Então, daqui saiu o nosso 0,668. Acho que vocês estão carecas já de fazer isso, né, gente? Lá de probabilidade, tá? Tem bastante exercício também naquele meu vídeo lá de revisão. E aqui eu mostro para vocês duas opções de buscar esse p-valor, tá? Aqui eu botei lá do Excel, né? A função é dist.normp. Eu boto ali, né, o meu valor, porque ele me diz, ó, ele me retorna a distribuição acumulada da normal padrão. Então, ele vai estar me trazendo o valor
todo à esquerda, desde menos infinito até o menos 1,5. Então, na verdade, o que ele está me dando é justamente essa caudinha que eu preciso. Então, no momento que eu digo menos 1,5, ele vai me dar esta área aqui. Tá ali o nosso valor, ó, 6,68%. E no R, seria usando a função P norme. Mesma coisa, vai me dar a cauda à esquerda do valor que eu colocar aqui. Então, à esquerda de menos 1,5 tem 6,68%, tá? Então, como a significância do meu resultado é 6,68, maior do que o meu erro máximo, que é a significância 5%, não é possível rejeitar a hipótese nula, tá? Mesma decisão, então, comparando Z calculado com Z tabelado ou calculando o p-valor e comparando com o alfa, certo? Aqui só algumas considerações antes da gente fazer a comparação com o intervalo, tá, gente? Aqui é importante a gente pensar no teste unilateral e no teste bilateral. Lembram que eu falei, né? Se eu botar 95% aqui dentro, esse valor seria menos 1,96 e esse aqui seria mais 1,96. Se o teste for unilateral, vai ser daqui para lá, tudo à esquerda, 95%. E aqui vai ter o meu 5%. Esse valor a gente sabe que é aquele 1,645, certo? E aí eu pergunto para vocês, onde eu tenho mais chance de rejeitar H0? Onde a área de rejeição é maior? Neste teste aqui, estão vendo? Esta área aqui, ó, é 5%. Esta área aqui é só 2,5%. Então, se eu tenho, por exemplo, lá, que nem é o caso esse exemplo último que a gente viu lá do programa para redução de acidentes de trabalho, né? Se eu tenho algum indicativo de que o meu teste é unilateral, eu devo usar o teste unilateral, porque ele é um teste mais poderoso do que o teste bilateral. Ou seja, o que é um teste poderoso? Que consegue rejeitar mais H0 do que o teste menos poderoso, né? E geralmente esse é o nosso objetivo, identificar se a nossa amostra tem força suficiente para rejeitar H0 e levar a gente a concluir, né, pela nossa hipótese lá de pesquisa, tá? Bom, e aí agora nós vamos então falar da relação que existe entre esses dois procedimentos. O intervalo de confiança e os testes de hipóteses bilaterais, tá bem pintadinho aqui, são procedimentos relacionados, tá? Por que tem que ser um teste de hipótese bilateral? Porque eu preciso, né, intervalos são dois limites. Então, o teste eu preciso, então, ter as duas caudinhas também no teste, tá? Se forem utilizados para avaliar os mesmos dados com a mesma significância, devem conduzir aos mesmos resultados. Então, no nosso exemplo ali, o intervalo de confiança para uma média está relacionado com o teste de hipótese que compara uma média com o valor padrão. Então, se eu não rejeitar H0 nesse meu teste que compara a média com o valor padrão, esse valor padrão vai estar dentro do intervalo, vai estar coberto por intervalo, tá? Aqui, então, estão os nossos, né, os dois procedimentos. Eu calculo aqui, então, o intervalo de confiança, essa é a fórmula do intervalo de confiança, aqui é a fórmula do teste de hipóteses. Né? Então, se no teste de hipóteses, com um nível de 1% de significância, rejeitamos H0, significa que a diferença entre a média e o valor padrão não é zero. Ou seja, média e valor padrão são diferentes. Então, ao construir o intervalo de confiança para mim, né, com confiança de 99%, a gente deve esperar que o valor padrão esteja fora do intervalo. Caso contrário, teria algum problema aí, né, algum errinho no meio do caminho, tá? E aí nós vamos, então, agora para finalizar, fazer um exemplo, tá? Esse aqui, a mão, e depois a gente vai lá pro R mostrar um outro, tá? Aquele do processo das bancadas, a gente vai só revisitar ele, né? A gente fez o teste de hipóteses, lembram? Igual a 0,85 diferente de 0,85, tinha dado 6,66, passava do 1,96, a nossa decisão era rejeitar H0, dizendo que as bancadas estavam sendo produzidas à altura diferente do especificado, ou seja, maiores que 0,85. Calculamos o intervalo de confiança e chegamos em 0,863, ou seja, 86,3 metros, né? Aqui é a nossa medida em centímetros, né? Então, 86, aqui metros, né? Então, aqui... O nosso valor está em metros, estou bem louca aqui. 0,863, né, metros a 0,877 metros. Né? Então, com confiança de 95%, a gente conclui que a altura média esteja entre esses dois. Que não cobrem o 0,85.
Ou seja, faz sentido com essa rejeição de H0 aqui. Então, quando eu rejeito H0 no teste bilateral, no intervalo de confiança, o valor da hipótese, ó, o 0,85, não vai estar contido, né, tá pro lado de cá, não vai estar contido no intervalo de confiança, tá? Bom, aqui a gente tem um exemplo que é diâmetros de 31 eixos, tá? De um lote aleatório produzido por uma empresa. E a gente quer fazer o seguinte, tá? Então aqui a gente tem 31 eixos, né? Tá aqui, ó, 1 deu essa medida, 2 deu essa medida, uma tabelinha de frequência. Vamos considerar que o desvio padrão populacional é conhecido e igual a 0,2, tá? A gente não tem aqui que a distribuição normal é a distribuição dos dados, mas pelo teorema central do limite, como a gente tem aqui 31 observações, a gente já poderia considerar então uma aproximação razoável para a gente poder utilizar o que a gente acabou de ver, tá? E é isso que a gente quer aqui. Com 5% de significância, testar se o diâmetro médio, né, dos eixos esteja fora da especificação, que é 57 milímetros, e obter o intervalo de confiança de 95 e comparar com o resultado que a gente viu em A. Vocês podem fazer e peço que vocês façam isso à mão, tá? É uma forma de vocês exercitarem, até porque vai ter atividades, né? Algumas vezes vocês, né, talvez precisem fazer essas coisas à mão. Esse aqui a gente consegue fazer no R, porque a gente tem, então, os nossos resultados aqui, né? Então, eu fui lá, coloquei lá no R, tá? O pacote é BSDA, que vai fazer, então, esse teste Z. Né? A função é z.teste, tá? Então, o teste com a distribuição Z, tendo sigma, desvio padrão populacional conhecido, tá? Então, a primeira informação que eu dei aqui foi a média, né, o Mi0, né, 57, e o sigma, que é o desvio padrão populacional, 0,2. Depois eu botei o nosso vetor amostra, todas as minhas medidas, minhas 31 medidas que a gente tinha ali, as 31 medidas. Eu pedi ali, né, se vocês botarem no R lá, né, eu pedi a amostra e o desvio padrão da amostra, né, só pra gente ter uma ideia, na verdade, por causa da média, ó, a média, aqui tá o resultado do teste, tá? A média, se eu pedir, né, por essa instrução aqui, 56,9. Bem perto de 57, né? Então, a gente fica pensando assim, não vai dar pra rejeitar H0, eu tô achando. Mas a variância, perdão, aqui o desvio, né? O desvio padrão desses dados é muito pequeno. E a gente tem uma amostra relativamente grande, 31 observações. Então, na hora que vocês fizerem o teste, vocês vão ver que a gente vai rejeitar H0 a 5%, que é o que a gente tinha ali, tá? Então, vamos lá. As instruções desse teste são: X é a minha amostra, né, o meu conjunto de dados, o meu Mi0 aqui, né, ó, então eu tenho que dizer que o meu Nu, que é, né, é o valor que eu tinha dito lá atrás, ou eu colocaria aqui 57. Sigma de X é o nosso sigma, 0,2. E a hipótese alternativa bilateral, tá, gente? Tem mais instruções aqui, ó. Por exemplo, aqui ele fez um intervalo de 95%, porque é o padrão, é o default do teste, tá? Se não, tem mais alguma instruçãozinha aqui, daí teria que olhar lá no help da função z.teste, pra gente trocar esse nível de significância aqui, tá? Esse nível de confiança. E aí eu peço, então, o teste e ele me mostra esse resultado, o valor z calculado e o p-valor associado. Então, vejam que ele entrega o resultado e aí isso é o mais comum de essas aplicações, né, de todos os softwares. Aquela forma inicial que a gente viu, que é comparar o Z tabelado com, o Z calculado com o Z tabelado, que seria menos 1,96 e mais 1,96, então isso aqui estaria para o lado esquerdo de menos 1,96 e por isso eu rejeitaria H0, isso não é o padrão do software. O software vai fazer o quê? Ele vai botar na distribuição normal lá o menos 2,3349 e calcular a área esquerda dele e multiplicar por 2, porque a gente tem o outro lado também, tá? A hipótese é bilateral, não podemos esquecer disso. E tá aqui, que eu botei aqui, ó, né? Aqui é bilateral, a hipótese alternativa. E aí eu tenho o meu p-valor. Como o meu p-valor aqui, né, quase 2%, é menor do que o 5 de significância, a nossa decisão é rejeitar H0. Né? E aí ele até coloca aqui, ó, hipótese alternativa de que a verdadeira média não é igual a 57. Certo? Aqui estão os meus intervalos, né, os meus limites de confiança. E vejam que os limites de confiança aqui, nosso intervalo, ele é bem justinho. E não inclui o nosso 57. Ou seja, a decisão aqui de rejeitar H0
concorda com o intervalo que não contém a média de teste a 57, tá?